Salve, salve, galera! Voltamos aqui, ó. Vamos iniciar uma aula agora sobre o assunto mais tesudo que tem na legislação tributária. Eu tenho muita satisfação. Depois de Heineken, o que eu mais gosto nessa vida é de falar sobre processo administrativo tributário no âmbito da Secretaria de Estado, tá? De Fazenda. Gente, muitos estados, a sigla não muda, tá? Aliás, a sigla muda, mas a essência não muda. Aqui no estado do Amazonas, a gente chama de processo tributário administrativo, PTA. Tem estado que chama de PAF, processo administrativo fiscal. E 99% dos outros chamam de PAT, processo administrativo tributário. Pouco importa, tá? Vocês vão me ver falar PAT ao longo do nosso curso inteiro, porque eu já estou habituado com isso, tá? E não vai influenciar no nosso estudo, beleza? Na vida, a gente tem que fazer as coisas com tesão. E eu tô com tesão de falar de PAT com vocês aqui, tá? Não fiquem surpresos se ao final da nossa aula você ficar apaixonado por esse assunto. Eu vou te entender perfeitamente, tá? Eu participei do PAT, do estado do Mato Grosso aqui por 3 anos, então fui julgador de primeira instância. Gosto das nuances, conheço o procedimento e vou falar para vocês. Por isso que, antes de iniciar a legislação em si, que está pautada no Código Tributário Estadual e no regulamento do PAT, eu quero fazer uma introdução. Vou falar um pouco sobre o PAT com vocês, para que a gente possa quebrar o gelo aqui, para que quando a gente vá estudar os dispositivos, já tenha uma certa facilidade, tá? Time, bebam água, bebam cerveja também, se alguém quiser. Não, mentira, é água. Ou não. Mas tenho que fazer uma introdução para quando a gente for ver os artigos, quando a gente for ler os dispositivos, a gente já ter mais ou menos como é que funciona o PAT, a essência dele, para ter que decorar o mínimo possível, tá? Eu não tenho a menor dúvida que você vai gabaritar PAT na sua prova. Todas as questões que vierem de PAT você vai gabaritar, porque eu tô aqui para isso, tá? Eu não sei dar aula de PAT, sei ensinar tudo e você aprender também, tá bom? Depois da prova a gente conversa no pós-chopp, no chopp pós-prova. Então vamos lá. Gente, o processo administrativo, olha o nome, processo administrativo, que trata de tributos. Então o que acontece? O contribuinte, de um lado, o fisco do outro, né? O Estado, ele quer fazer o quê? Ele quer cobrar o imposto. Ele quer cobrar o crédito tributário que ele formalizou de ofício. No estado do Amazonas, através do auto de infração e notificação fiscal. Ok. Do outro lado, o pobre do sujeito passivo, o contribuinte, que não quer pagar. Não quer pagar, porque vai perder din-din, né? No lançamento de ofício, a gente sabe que tem cobrança do imposto mais a penalidade, a multa. Aquela multa pedagógica, educativa e tal, mas que faz mal para o bolso. Então, para resolver esse conflito, no PAT a gente chama de lide. Olha que tem nome bonitinho e tal. No PAT a gente chama de lide. Então, para resolver essa lide, no âmbito administrativo, foi criado a semelhança dos autos forenses, subsidiariamente utilizando o Código do Processo Civil, foi criado o processo administrativo tributário e cada Secretaria de Fazenda tem um, tá ok? No estado do Amazonas, a gente vai estudar hoje como é que é essa brincadeira aí, mas é um negócio muito tranquilo. De onde vem esse PAT, Antônio? Bom, ele é pautado no artigo 5º da Constituição, no inciso, 45 ou 55. LV, Louis Vuitton, que é o princípio que é assegurado a qualquer pessoa, seja pessoa física ou jurídica, o direito ao contraditório e à ampla defesa. O que seria esse tal desse contraditório? Contraditório é o direito que tem o sujeito passivo, após receber uma cartinha de amor do fisco, fala assim: fisco, eu não concordo com essa cobrança. Não aconteceu esse fato. Ou não aconteceu dessa maneira. Ou então, essa cobrança padece de vícios formais ou materiais, no que ela tem que ser anulada. Eu não posso ser impedido a pagar dessa forma. Quem é que vai decidir isso? Um conselho administrativo, no âmbito da Secretaria de Fazenda, formada por especialistas, que tem como princípio base a celeridade e economia processual. Então, para evitar de ir para o judiciário, a gente resolve tudo aqui em casa mesmo. Princípio da autotutela administrativa, já ouviram falar nisso? A nossa cagada quem resolve é a gente, filho. O fisco tem o poder, na verdade, administração pública,
aqui representado pelo fisco, porra, né? Tem o poder-dever, né? Tem o poder-dever de consertar as merdas que faz, né? Rever os seus atos que têm vício. E o contraditório justamente vai provocar o fisco, a administração, a falar assim, olha, reveja os atos, porque tenho provas que não aconteceu dessa forma. Tá bom? E por falar em provas, o segundo pilar do PAT é justamente o quê? O princípio da ampla defesa. Você fala, Fatoni, mas não é tão ampla assim. Porra, é o que tem para hoje, negão. É o que está escrito aqui. Ampla defesa é o direito que tem o sujeito passivo de utilizar todos os meios legais de prova cabíveis, tá? Eu quero usar uma escuta telefônica. Não pode. Escuta telefônica não é cabível no processo tributário. Eu quero fazer uma sustentação oral perante o conselho. Pode? Pode. Se eu te negar isso, eu estou cerceando o seu direito de defesa. Entendi. Eu quero usar documentos extrafiscais que não são de conhecimento. Pode. Eu tenho um e-mail tratando aqui dessa relação, dessa operação com o meu fornecedor. Pode. Pode tudo. Tudo que seja legal, tá bom? Então, com base no contraditório e na ampla defesa, o que gera uma segurança jurídica ao sujeito passivo, a gente pode sim dar início ao PAT através da contestação, da defesa, da impugnação administrativa. Fatoni, então o contribuinte não pode ir para o judiciário, ele tem que resolver em casa? Não é bem assim. Pelo princípio da inafastabilidade do judiciário, a qualquer momento, ele pode ir para o judiciário sim. Porém, a gente vai ver os artigos lá na frente, porém, essa opção pela esfera judicial, ela implica numa renúncia ao processo administrativo. Então, a gente não vai ter dois processos correndo em vias paralelas. Um PAT na Cefaz e o outro judicial lá no Tribunal de Justiça do Amazonas. Não pode. Uma vez que o contribuinte decide entrar no judiciário, ele está abdicando do seu direito ao processo administrativo. Tá ok? Isso é uma introdução básica, tranquilo. E a gente vai estudar os nossos dispositivos agora legais. Bom, vamos lá. Bom, o regulamento... Bom, se eu não colocar na tela para vocês não têm como ver. Aí o idiota do professor fica lendo sem ter... Olha aí, agora foi. Sem ter o embasamento. Então, o regulamento do PAT, gente, do Amazonas, ele está no decreto 4564 de 73. Preguiça não deixou colocar a data, né? 73, tá? Bom, não sei porquê, mas está em minhas redes sociais, só para ficar para a galera. Mais uma vez, está aqui. Foi a estagiária coloca tudo no meu slide padrão, né? Então a gente tem lá o regulamento do PTA, mais os artigos 206 ao 281 do Código Tributário Estadual de Amazonas. E aqui eu já vou chamar a primeira atenção de vocês. Galera, deste um puta trabalho fazer esses slides aqui, esse material. Mas sabe quando você sai satisfeito, com tesão, com a pica apontada para o alto? Por quê? O Código Tributário Estadual, na sua parte processual, é diferente do regulamento do PTA, sobre os mesmos temas. Por exemplo, o regulamento do processo tributário fala que cabe pedido de reconsideração. O Código Tributário Estadual diz que pedido de reconsideração não existe mais, que agora a gente tem um recurso extraordinário. E aí, Fatoni? E aí, deixa comigo, filho. Então, o que eu fiz? Não estranhe. Dentro desse slide, eu tenho ele com base, a gente vai estudar com base no regulamento do PTA, atualizado pelos artigos que foram alterados no Código Tributário Estadual. O que eu quero dizer para você? A primeira dica, em caso de conflito na leitura das normas, tem prazo de avocação, que o regulamento fala que é de 60 dias, e o Código Tributário Estadual fala que é de 30. Então, com base, tá? Quando em conflito das normas, adotaremos para a nossa prova os dispositivos do Código Tributário Estadual, da Lei Complementar 19 de 97, tá bom? O que eu fiz então? Eu peguei a base do nosso regulamento do PTA, coloquei os artigos que não tem nele, que estão no CTE, e coloquei a diferença quando tem um e outro, e vou te falar na hora dos slides qual é a posição que você vai levar para a prova. Fatoni, isso dá trabalho, mas é para isso que eu tô sendo... me propus a fazer essa porra para vocês, tá? Então, fica esperto aí que dá trabalho você filtrar e peneirar.
Tem que ler todo o Código Tributário Estadual, ler todo o processo tributário e casar os artigos que dizem coisa diferente, tá? Então, antes de começar o PAT, eu quero dar uma visão geral para vocês. Ah, Matheus, isso também dá trabalho? Porra, isso dá muito mais trabalho do que fazer. Não, dá pau a pau. Mas eu gosto de ter esse trabalho, porque na sua revisão de véspera, você vai pegar e vai dar uma passada de olho sobre esse material, imprimam ele numa folha A4, tá? E escrevam o que eu vou contar para vocês. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou inverter a ordem das coisas. Ao invés de eu ler os artigos e depois montar essa sequência, eu vou explicar a sequência do PAT para quando a gente for ler os artigos, você já ter visualizado na sua cabeça, ou até mesmo ter essa cola aí, ó, quando você for estudando e escrevendo em cima dele os assuntos mais importantes. É lógico que isso aqui é uma visão geral do PAT do Amazonas. Porra, mas isso aqui salva a minha vida. E outra, existem aqueles que são mais avançados ainda, que cagam para isso que eu fiz e escrevem de próprio punho o seu fluxograma do PAT, com base nesse nosso gabarito aí, tá bom? Então é muito importante, é legal, tá? Vocês têm esse material aí. Inclusive, vocês têm esse material em PDF, que não só no slide, tem PDF grandão aí para você poder imprimir. Mas eu acho que eu vou colocar ele grande aqui na tela. Vai sumir minha careta, mas fica mais fácil de você visualizar, né? Então vamos lá, galera. Olha só o que eu queria mostrar para vocês. Tudo começa lá no André Fantoni. Como assim? Não fui eu que autuei. Apesar de estar minha logotipo ali em cima, vocês podem perceber que a gente tem o quê? Uma cartinha de amor. Então a gente tem uma cartinha de amor, tá aqui, ó, chamado o quê? Auto de infração, aqui, ó, e notificação fiscal. Ou seja, é o lançamento de ofício. Eu também posso ter aqui o quê? Uma notificação de lançamento, tá? Importante você saber que houve um lançamento de ofício constituindo o crédito tributário. Até aí, normal. Qual é a obrigação do auditor fiscal a constituir o crédito tributário? Ora, dar ciência ao sujeito passivo. E aí entra o que você vai ter que fazer. Deixa eu vir aqui, estou carente, estou com saudade de vocês. Cadê? Aí. O que você vai ter que fazer? Cada caixinha dessas, você vai explodindo, à medida que você vai estudando pelos meus slides, ou lendo a legislação, o Vadimeco que a gente mandou aí para vocês, você vai fazer o quê? Você vai escrevendo, ticando aí o que é importante para você. Por exemplo, quando eu falo em dar ciência desse auto de infração, o que você vai colocar aqui? As formas de intimação possíveis no PAT. Via pessoal, via domicílio tributário eletrônico, via postal por correio com AR. Aí eu vou botar o quê? O prazo. Ah, Antônio, faz isso para mim. Faço, já está feito. Está ali na frente. Eu já fiz um quadrinho mapa mental para vocês com tudo. Com a parte que fala as formas de intimação e o prazo em que se considera intimado o contribuinte. Então, via pessoal, no momento em que você deu ciência que ele assinou. A via postal com carta com aviso de recebimento, 15 dias após a postagem ou a data que consta como recebida. Via domicílio tributário eletrônico, via diário intimação, via edital, que era o diário oficial do estado do Amazonas, 15 dias após a ciência. Então, tudo isso, gente, são pedaços do PAT que a gente vai explodindo e vai estudando ao longo aqui do nosso bate-papo, tá? Mas é o seguinte, então tá, o auditor fiscal foi lá, lavrou um auto de infração e deu ciência ao contribuinte. O que o contribuinte vai fazer? Vai gritar, Antônio, fudeu, fiquei desesperado agora. Porra, cadê o fudeu? Ih, não tem fudeu. Ali, ó, desesperado, fudeu. Fudeu, deu ruim. Por quê? Porque a partir de agora, contribuinte, está contando o prazo de 30 dias. Então, vou pintar aqui para vocês. Vou dar uma pintada, hein? Olha o pintão. Pá. 30 dias para o contribuinte impugnar. Olha aí. O contribuinte impugnar, ou seja, apresentar uma defesa sempre escrita. Não existe defesa oral. Existe, sustentação oral perante o tribunal. Mas a defesa, ela sempre vai ser escrita. Tá? Então ele tem o prazo de 30 dias. E aí o que você vai estudar de novo?
as formas de contagem do prazo. Os prazos são contados em dias úteis? Não. Os prazos são contados em dias corridos. Eles não podem começar nem terminar em dia que não tem expediente na Cefaz, tá bom? Eles são contados em dias corridos, tá bom? Contínuo. Beleza. Então, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para apresentar uma defesa. Aí, olha só o que eu botei ali. Botei uma pegadinha para chamar a atenção de vocês. Eu botei a figura de quem ali, ó? Do advogado. Gente, primeira mentira que eu contei para vocês aqui, ó. Não precisa de advogado. Eu só botei ele para chamar a atenção. Então, uma das características do PAT é que ele dispensa a defesa jurídica. Ele pode ser feita uma defesa pelo administrador, pelo gerente, pelo contador ou pelo próprio empresário. Então, o PAT ele não exige a presença de advogado. Inclusive, ele é gratuito. Gratuito. São vantagens do PAT. Vai anotando isso para a tua prova. Ele não obriga o contribuinte a contratar advogado e ele dispensa qualquer garantia ou custas administrativas, tá ok? Beleza. Então, 30 dias para apresentar a defesa. Se ele não apresentar a defesa, ele será considerado o quê? Revel. O que é revel, Fatone? Ele cagou no pau, filhão. Ele cagou e andou. Recebeu auto de infração, guardou debaixo da mesa e não fez nada. Ora, o fisco considera que o crédito tributário está definitivamente constituído, tá? Como não houve pagamento, ele encaminha para a PGE, ó. Encaminha para a PGE para inscrição em dívida ativa, né? E a posterior o quê? Execução fiscal. O que é isso, Fatone? É vara, negão, é vara. Penhora online, bloqueio de bens e tal, é a pica um pouco mais grossa, tá? Então, se o contribuinte não fez o pagamento, nem apresentou defesa nesse prazo de 30 dias, cara, a gente encaminha direto essa cobrança para a PGE, para inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal, protesto em cartório e tal, a parada toda. Beleza? Acabou o PAT ali. Mas, uma vez apresentada essa defesa, dentro do prazo de 30 dias, que a gente diz o quê? Foi apresentada a defesa de maneira tempestiva, ou seja, dentro do prazo recursal. A apresentada defesa tempestiva, ela vai ser encaminhada para a Secretaria da Auditoria Tributária para ser analisado ainda o quê? A admissibilidade dessa defesa. Então ali ele não está julgando o mérito ainda. A Secretaria Auditoria Fiscal, Auditoria Tributária, ela vai analisar o quê? Os requisitos formais de admissibilidade. Está dentro do prazo? Está sendo impugnado ou assinado por quem de direito? Ou é o Zé Mané que está assinando aqui para mim? Foram anexados os documentos? Procuração, no caso de ter um procurador, o auto de infração. Então, os requisitos formais vão ser analisados, principalmente quanto à tempestividade, tá bom? Se a auditoria tributária entender por não admitir, se o processo for inadmitido, cabe recurso ainda para a segunda instância, tá? Cabe recurso lá para o conselho. Mas, em se cumprindo os requisitos formais da impugnação, ele é admitido e é dado a ele o efeito suspensivo. Ou seja, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa até transitar em julgado na esfera administrativa, até chegar no final do julgamento. Tá ok? Então ele é encaminhado para o julgamento de primeira instância. O julgamento de primeira instância... Bebam água, filhos. Bebam água. Bebam cerveja. Bebam vinho. Bebam tudo. Tudo. Bom. O julgamento de primeira instância, ele é feito por um auditor, travando, né? Um auditor fiscal de tributos estaduais, vocês. Ou seja, ele é um julgamento singular. O que eu tô falando com singular? É por uma única pessoa, tá? Esse julgador, ele pode, inclusive, se não tiver ainda todos os elementos cabíveis, todos os elementos que embasem uma decisão,
né? Porque o ato administrativo tem que ser motivado, ele tem que apresentar sua motivação. Então, se ele não tiver documentos ou convicção para dar uma decisão, ele pode baixar o processo aqui, ó, em perícia ou diligência. Qual a diferença, patrão? Perícia é quando se contrata um perito, um especialista, tá? Para fazer esse serviço. A diligência é feita pelo próprio auditor fiscal, não o julgador, óbvio, né? Mas um auditor diligente da auditoria tributária. Então, ele vai dar um despacho interlocutório, o julgador vai dar um despacho interlocutório e vai ser, né, determinada uma perícia ou diligência daquela situação, tá bom? Tá tranquilo? Tranquilo, beleza. Essas solicitações, esse despacho interlocutório, que demandam a perícia ou diligência, a diligência é mais simples, ela tem um prazo de 10 dias para retornar o relatório, e o laudo do perito tem um prazo de 30 dias para retornar. Enquanto tiver pendente de perícia ou diligência, não corre prazo para a solução da lide, tá? Ele fica suspenso. Beleza? Beleza, tranquilo. Bom, gente, uma vez com os autos e as informações na mão, o julgador singular de primeira instância, ele vai dar uma decisão. Ele vai ter que julgar o processo. E aí, outra coisa importante que eu vou falar para vocês. Ele vai julgar o processo dando um parecer dizendo é procedente ou é improcedente. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça, e muita gente boa erra. Procedente ou improcedente o quê? O crédito tributário, o auto de infração, que é a ação fiscal, a defesa, o recurso procede, improcede, o que está sendo julgado ali? Lembra que eu falei lá no início, gente? Princípio da autotutela? Tem até a súmula do STF, né? Acho que é 346. Fala o seguinte, gente, o que eu tô revisando aqui não é a defesa apresentada. O que eu estou analisando é o ato administrativo. Qual é o ato administrativo? O auto de infração. Ah, então, se eu falar para você que o resultado do julgamento foi procedente, eu não estou falando que o seu recurso foi deferido, não, que foi acatado, não. Eu estou falando que a ação fiscal é procedente. O que eu estou dizendo? O contribuinte se fudeu. Chorou. Se a decisão for pela improcedência, eu estou dizendo que a ação fiscal é improcedente. Eu dei pró-contribuinte nesse julgamento. Então, cuidado na prova. Muita gente boa sabe o processo, decora todos os artigos, mas se confunde nisso aqui. Tá? Então, o que está sendo julgado é o auto de infração. Se a decisão for pela procedência, pró-fisco. Procedência, pró-fisco. Improcedência, a favor do contribuinte. Tá? Beleza. Vai ser notificado, né, o sujeito passivo da decisão, e caso ele tenha perdido em primeira instância, ou seja, foi julgado, deixa eu botar ali de volta, procedente a ação fiscal, ele tem direito à segunda instância, tá? É duplo grau de jurisdição. Então, ele tem direito ao recurso voluntário, olha ele aqui, ó. Volta danado. Aqui, ó. Recurso voluntário. O recurso voluntário no prazo de 20 dias, tá? Então, repare, olha só, eu tenho os prazos processuais, 30 dias na primeira instância, 20 dias na segunda, e depois a gente vai ver que 10 dias no chororô ainda, tá? Então, 30, 20 e 10. Ah, eu quero errar isso na prova, Antônio. Não vai conseguir errar isso na prova, tá? Proibido. Olha a diferença, o recurso voluntário, ele tem efeito suspensivo? Tem, se for dentro do prazo de 20 dias. E também tem efeito devolutivo, tá? Então, ele tem direito aos dois. Já o recurso primário, a impugnação, em primeira instância, só tem efeito suspensivo. Tá ok? Então, dentro de 20 dias, ele vai lá, apresenta o recurso voluntário para o órgão de segunda instância, que é o Conselho de Recursos Fiscais, CRF. Aqui sim, é o órgão colegiado, formado por 12 conselheiros, dividido em duas câmaras de julgamento, Câmara de Julgamento 1, Câmara de Julgamento 2, sempre de composição paritária.
Ou seja, eu estou dizendo para vocês que eu tenho 6 representantes dos contribuintes e 6 representantes do fisco. Quem são os representantes do contribuinte, Fantoni? Nós vamos ver daqui a pouco. Indicações da Federação de Indústria, Federação de Comércio, tá? São indicações. Outra coisa legal que eu quero falar para vocês, olha só, peraí, volta aqui em mim. Eu vou falar isso tudo depois nos artigos, como eu gosto de falar, para você já ficar esperto nesse esquema aí. Quem nomeia o julgador tributário de primeira instância, o auditor tributário, é o secretário de Fazenda. Quem nomeia os conselheiros do CRF é o governador do estado. Ah, a banca troca isso na prova? Troca pra caralho. A banca adora trocar isso aí, colocar como pegadinha. Então fala, o julgador de primeira instância nomeado pelo governador. Mentiu. O julgador de primeira instância é nomeado pelo secretário de Fazenda. O conselheiro é nomeado pelo chefe do Poder Executivo, pelo governador. Beleza? Ah, beleza. Tranquilo. Então, se o contribuinte perdeu na primeira instância, ele tem direito a uma segunda instância, que é o recurso voluntário, no prazo de 20 dias. E se a decisão foi favorável para o contribuinte, o fisco também pode recorrer? Deve. O fisco também tem direito de recorrer, impetrando um recurso de ofício, como o nome já diz aí, ó. De ofício. Na própria decisão que deu o julgador de primeira instância, ele vai lá e encaminha os autos para o CRF para a segunda instância. Beleza, tranquilo. Aqui na segunda instância, vai ser sorteado, vai cair em alguma Câmara. O relator vai ter um prazo de 10 dias para proferir o voto. E nessa decisão, depois da Câmara, eu vou ter ou improcedente, né? A decisão vai ser pela improcedência da ação fiscal. Aí se chegou na segunda instância, negão, e foi dado como improcedente, aí realmente não tem mais para onde chorar. O fisco perdeu aquele crédito tributário, ele vai ser arquivado o processo e o crédito tributário, ó, extinto. Beleza? Beleza. Então, o fisco não pode mais chorar. Perdeu. Deu improcedência pelo conselho, a gente perdeu o crédito. Beleza? Beleza. Tranquilo. Agora, se a segunda instância, o conselho não, né? A Câmara de Julgamento, ele entendeu pela procedência. Não, olha só. Esse crédito tributário é devido, sim. A ação fiscal, ela é regular, ela é devida. Porra, o contribuinte vai respirar, vai chorar de novo, vai falar assim, porra, chorei. Cara, existe uma saída. Aí então eu quero, qual é? Existe um chororô. A gente pode impetrar aí no recurso de revista ou um recurso extraordinário. Aí esses dois recursos, eles têm o prazo de 10 dias, são feitos pelo contribuinte, tá? E eles vão ser julgados pelo pleno. O que é o pleno? São os 12 conselheiros juntos. A Câmara 1 e a Câmara 2 de julgamento. Junta todo mundo no pleno para apreciar a matéria. Ah, é sempre que eu posso impetrar, então é uma terceira instância? Não é uma terceira instância. É uma segunda instância extraordinária. Tanto que eles só são cabíveis em algumas hipóteses específicas. Se não foi apreciada alguma matéria ou foi contra expresso dispositivo legal, cabe recurso de revista. Agora, se foi por critério de desempate do presidente, volta de Minerva, se foi por decisão divergente das câmaras e tal, então a gente tem que saber quais são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário e do recurso de revista. Ah, como é que eu vou saber isso? Tem um quadrinho que eu coloquei dos dois, cada um, tá? Para você não confundir isso na prova. Por quê? O examinador vai tentar pegar no seu pé também, colocando hipótese de cabimento de recurso extraordinário, dizendo que é de revista e vice-versa. Tá bom? Então a gente tem que ficar esperto. Beleza. É a hipótese de cabimento. Impetrei o recurso para o pleno. O pleno vai julgar. E aí, legal, o pleno julgou. Pró-contribuinte, arquiva o processo. Pró-fisco, paga ou vai direto para a dívida ativa. Tá bom? E aí encerra, eu tenho como encerrado o nosso contencioso administrativo. O que é o contencioso? É a parte da lide, é a briga, tá? É a parte processual do julgamento. Ok? Então, mais uma vezita aqui para vocês darem uma última olhada. Eu sei que vocês gostam. Vou tirar
para quem quiser printar a tela, essas paradas assim. Vou tirar aqui a tinta, tá? Para ficar mais clarinho para vocês aí. Então gente, esse é o nosso PAT do estado do Amazonas, tá? A sistemática do PAT é essa. Estejam apresentados, tá? E aí a gente vai começar a tratar, então, no próximo bloco, dos dispositivos legais, tá? Então, feita essa introdução, para você entender, agora a gente vai para a briga. Lembrando que alguns dispositivos são conflitantes entre o regulamento do PAT e o Código Tributário Estadual. E a gente vai ficar com o Código Tributário Estadual complementando os dispositivos que ficaram revogados lá no nosso regulamento. Beleza, galera? Tranquilo? Então, respira. Eu sei que o assunto é bom, vocês querem já mais vídeo, mas logo no próximo bloco a gente continua essa matéria. Qualquer dúvida, manda pra gente aí, estou à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus. E isso é PAT.